Graça e paz, meus irmãos, que bom é poder estar de volta para prestar um culto ao nosso Deus, ainda desta forma, mas logo estaremos juntos, não é? Muito em breve. Estamos trabalhando na preparação do nosso templo, como disse no culto da manhã, na reformulação, na reforma do nosso teto, pois devido às chuvas, infiltrações, estávamos com alguns problemas, então, após a vistoria, foi necessário urgentemente esta reforma. Mas logo após, passando tudo isso, estaremos juntos, vamos voltar de forma gradual aqui ao nosso santuário e ao nosso culto. Mas eu quero chamar a sua atenção para juntos louvarmos ao Senhor nesta noite. Ouvir a palavra, eu quero que Deus abençoe a cada um dos meus queridos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, que as músicas alcancem e abençoe o seu coração, bem como a palavra desta noite sobre o Pai Eterno possa te falar de uma forma muito especial. Por isso nós vamos orar, consagrando, entregando este culto ao Senhor, pedindo ao Senhor que aceite o culto, porque o culto é quando unimos sentimentos e corações e o oferecemos para Deus, não é? E na expectativa de que Ele nos alcance com a sua graça, sua misericórdia e a sua palavra. Culto, nós chegamos para oferecer a Deus. Isto é um culto verdadeiro e o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixe-me orar com você. Pai, nós te louvamos e te adoramos por esta noite, por esta oportunidade. Suplicamos que o Senhor nos alcance de uma forma muito especial, aceite os louvores e todas as expressões deste culto como forma sincera de gratidão e reconhecimento que Tu és o nosso Deus, soberano e Senhor absoluto das nossas vidas. Fala-nos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. os dias
de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Esse texto se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 8. Este salmo fala sobre a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. É um salmo de Davi. Leiamos o que diz esse belo texto da Palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus abençoe a sua palavra lida em os nossos corações. Amém. Quem sou eu para que meu Salvador por mim venha chamar, perdida em meio à dor? Quem sou eu que a estrela da manhã pudesse me escolher para o mundo iluminar? Quem sou eu para tanto amor, dando a vida em meu favor, e não sendo só por mim, também se entregou por ti? Eu sou
Deus tem falado de uma forma muito especial a nós nesses últimos dias. E diante de toda a situação, diante do momento em que vivemos, como tem sido maravilhoso parar e estudar a palavra, falar com Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Isso tem fortalecido a nossa fé, isso tem nos aproximado dEle e, sobretudo, buscamos a revelação da vontade dEle para as nossas vidas. Eu estava pensando nessa semana da figura, especialmente de Deus no Antigo Testamento, como um pai. E devemos entender que Deus é um pai fiel. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a concepção de Deus como pai, porque certamente tiveram um pai que certamente não foi tão amoroso, um pai rude, às vezes abusivo, enfim. E quando busca conceituar a Deus como pai, a construção em sua mente do pai que tiveram compromete a figura de Deus como pai realmente como Ele é. E sabe, esses conceitos são necessários e básicos, porque também se tornam a fundação da nossa fé e da nossa vida cristã. E tudo depende da maneira como vemos a Deus e como conceituamos e entendemos a Deus. Nem sempre sabemos o que Deus está fazendo, é verdade, pelas nossas limitações. Mas sabemos que sempre podemos confiar em quem Ele é. E Deus é um Pai fiel. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Quando você depende de Deus, pare realmente e pense nisso por um momento. Quando você depende de Deus? Como cristãos, gostaríamos de pensar que confiamos totalmente nele. Podemos perceber isso nas manhãs, nos cultos dominicais, nas noites, também no culto do domingo à noite. Podemos até, com toda a sinceridade, cantar hinos e cânticos de louvores que expressem nossa dependência dele, nossa dependência de Deus. No entanto, a evidência não é encontrada no que dizemos ou cantamos, mas realmente em nossos pensamentos, ações e atitudes. Qual a sua reação quando surge um problema ou problemas e dificuldades? Se a preocupação tenta buscar, diante disso tudo, você tenta buscar suas próprias soluções? Ou vai de amigos a amigos, de pessoas em busca de conselhos? Você tem medo do futuro ou reclama rapidamente das circunstâncias? Embora o medo seja uma resposta natural e não haja nada de errado em buscar conselhos sábios, sabe, mas quando fazemos estas coisas, excluindo a busca de Deus, ou deixando Deus como última alternativa, estamos completamente comprometidos e fadados ao fracasso. Quando Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um indicador que não estamos confiando em Deus como deveríamos. Felizmente, podemos crescer e desenvolver nossa dependência dEle, de Deus. E é isso que precisamos fazer nesses dias e em todos os dias da nossa vida. Este é o caminho que nos leva até lá. E este caminho é surpreendente. Pois assim também chegamos onde Deus deseja que cheguemos. Aprendendo a conhecer a Deus plenamente e especialmente por meio da sua palavra. O que você pensa sobre Deus é de vital importância, porque afeta todos os aspectos de sua vida. Se você não tem um entendimento preciso, correto, exato de Deus, baseado nas Escrituras, quem é esse Deus?
com certeza sua visão e compreensão sobre ele mudará constantemente de acordo com cada situação ou circunstância. Quando a vida acontece de maneira que você deseja, e você exaltará a sua bondade, a sua fidelidade, falará coisas maravilhosas sobre Deus, mas se as dificuldades e sofrimentos chegarem, sua fé pode começar a vacilar e a se fragilizar. Em vez de confiar no que a Bíblia diz sobre o Senhor, você perguntará então: onde está Deus? Por que Ele não responde às minhas orações? Será que Ele não me ama mais? Será que Deus me abandonou? Sabe, queridos irmãos, precisamos ter a certeza absoluta de que Deus nunca nos deixará ou nos abandonará. Mesmo em tempo de dúvidas, em momentos difíceis, ou mesmo quando fracassamos, falhamos, erramos. E isso é exatamente o que nos promete a palavra de Deus. Quando lemos o que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Paulo revela que também sofria e vivia as mesmas aflições, sofrimentos e paixões como qualquer outra pessoa, mesmo sendo um homem de Deus. Ele disse ao jovem pastor Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É necessário que nesta compreensão de Deus estejamos firmados nas suas palavras e unidos como corpo de Cristo. Devemos entender que os fundamentos para a fidelidade de Deus é o seu atributo imutável, ou a sua imutabilidade. O que significa simplesmente é que Deus nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Podemos confiar nele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque nosso Deus é maravilhoso. Deus não é uma divindade impulsiva que poderia alterar seu favor ou seu amor para conosco por qualquer momento, ou qualquer motivo, ou qualquer circunstâncias. Você entende isto? Que Deus é o mesmo sempre e te ama sempre, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Você entende que Deus, como Pai, e Pai fiel, Ele não é só um Deus imutável, mas também é um Deus onipotente. Isso significa que Ele tem o poder necessário para realizar tudo o que prometeu. E muito mais do que pensamos, imaginamos e sonhamos, Deus tem todo o poder e deseja fazer isto. Além disso, o amoroso Pai Celestial, Ele é onisciente. Isto é, tem conhecimento e visão completa de tudo e todas as coisas. E sempre cuida de nós de acordo com a sua perfeita sabedoria. Seu compromisso conosco, como seus filhos amados, esses que foram regenerados e transformados, nunca muda. Mesmo que as nossas circunstâncias nos tentem trazer e querer criar dúvidas sobre a atuação, o agir de Deus e quem Ele é. Queria chamar a sua atenção para algumas verdades. Podemos ver que Deus é um Pai fiel e que Ele tem cuidado de nós, que Ele nunca nos abandonará, que Ele continuará a cuidar e nos amar como somos e onde estivermos, como estivermos. Precisamos ver a Deus como Ele é. Primeiro, as Escrituras é prova da fidelidade de Deus. Pense na carta que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos que estavam
passando por perseguições e dificuldades. Na primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 4, versículo 19, Pedro diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Um dos meios que Deus usa para nos ensinar a depender mais dele é a experiência de dificuldade e sofrimento. Podemos ser bastante autossuficientes até que algo nos aconteça. Então logo corremos e nos voltamos para o único que pode nos ajudar, o Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Sim. Mas isso precisa ser uma constante em nossas vidas. Segunda coisa que quero destacar: não há ninguém mais confiável do que o Senhor. Nada nesse mundo é absolutamente confiável. As pessoas vão nos decepcionar. A segurança financeira vai se evaporar. O corpo forte e vigoroso vai adoecer. As filosofias se revelam falsas. Mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Se você duvida disso, considere como a fidelidade do Senhor já foi demonstrada em sua vida. Quer ver? Primeiro Ele te salvou. Um dia o Senhor te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Um dia o Senhor mudou o teu destino da perdição eterna para a sua gloriosa e eterna moradia com Ele nos céus. O Senhor te livrou das garras do mal e do diabo, e agora você pertence a Ele. Você foi salvo, transformado pelo poder de Cristo Jesus. Quer outra prova de amor e poder de Deus que sempre cuida de você? O Senhor garante a você seu perdão e limpeza completa. No dia que você confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados foram perdoados e tudo foi limpo e limpo completamente em sua vida. O Senhor passou uma borracha no seu passado e o Senhor continua a limpar as nossas vidas, mesmo quando pecamos e caímos. O Senhor continua a nos amar e a nos perdoar e nos limpar até que sejamos aquilo que Ele deseja que sejamos e para o qual fomos criados para a sua glória. E queremos então assim e desejamos assim ser e viver. Sabe, Deus cuida e mantém você. Às vezes pensamos, por que estou passando isso? Por que essas dificuldades, essa enfermidade, essa ausência de recurso? Sabe que seria muito mais difícil e muito pior se Deus não estivesse cuidando de você. Deus cuida de você a cada momento, a cada hora, a cada dia. Deus tem cuidado de você. A fidelidade de Deus é o nosso fundamento. Se você é um crente que está em conflito em sua vida espiritual, e percebemos que muitos estão vivendo isto neste tempo, sobre o que está acontecendo com você, sobre as suas experiências agora, talvez seja porque o seu conceito e seu conhecimento sobre Deus tem sido limitado. Você precisa vê-lo como Deus onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. Você precisa vê-lo como o Deus imutável que reina sobre você, sobre as circunstâncias, sobre o mundo. Ele está sempre atento sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre os seus sofrimentos, sobre as suas dores, meu querido irmão. E você nunca estará fora da proteção e do cuidado e do amor de Deus. Entenda e creia absolutamente nisto. Quanto maior for a sua visão sobre Deus, a sua visão de Deus, maior será a sua paz. Nesses momentos bons e maus, Ele é fiel e é fiel para sempre. Essa é uma verdade da qual você pode contar em qualquer circunstância ou em qualquer situação. E isto pelo resto da sua vida. Ao confiar nele, você não tem nada a perder, exceto sua ansiedade e medo.
Quando paramos para refletir, isso precisamos entender de forma muito clara, porque a minha vida espiritual, a minha vida cristã, a maneira como eu vou viver nesta terra, a maneira como me tornarei um vitorioso ou um fracassado, a maneira como alcançarei os meus projetos ou não, a maneira como caminharei no caminho ou pegarei atalhos, depende do meu entendimento de quem Deus é e como Ele age em minha vida. Precisamos refletir sobre isso. Precisamos de um Deus imutável e em quem possamos ter plena confiança e descanso. Felizmente, isso é exatamente quem Ele é. O nosso Deus é assim. A fidelidade de Deus deve moldar a forma como pensamos, irmãos. Moldar a forma como oramos, adoramos e lemos a sua palavra. Bem como a forma que respondemos às adversidades da nossa vida. Por exemplo, nas seguintes situações, confiar em seu confiável Pai Celestial mudaria a maneira como você normalmente responde? Estou te perguntando. Entendeu? Compreendeu? Eu quero mais uma vez repetir. Nessas situações que quero destacar agora, de você confiar no Pai Celestial, você acredita que isso mudaria a maneira como você normalmente responde a essas situações e circunstâncias? Primeiro, você tem uma decisão importante a tomar e não sabe o que fazer. Confiar e buscar a orientação e o cuidado de Deus mudaria a sua decisão e sua forma de agir? Você está lutando contra uma tentação e se sente fraco demais para resistir. Confiar e buscar e depender de Deus mudaria o cenário e a situação? Você está enfrentando um desafio financeiro e parece não haver saída, não sabe o que fazer. Confiar no eterno Pai fiel e confiável mudaria a situação? Você foi diagnosticado de uma enfermidade que não tem cura. Isso mudaria a forma de encarar a enfermidade e a vida? Deixe-me chamar a sua atenção e meditar em alguns textos da Palavra de Deus. Sempre gostamos de fazer isto, porque na Palavra de Deus que encontramos resposta e alimento para a nossa alma. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 3 e 4, nós lemos o que a Palavra de Deus nos diz. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fiel, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, e é justo e reto. Quando eu olho para Deus e o vejo como um Deus fiel, que há de sempre ser fiel para comigo, um Deus justo e reto, que me acode e me direciona, certamente há de mudar completamente a minha maneira de ver as circunstâncias, situações, o mundo e todas as coisas, e há de mudar a minha própria vida. Quantos estão vivendo a ansiedade, o sentimento destrutivo, quando não é um desequilíbrio químico, ou mesmo uma experiência pós-traumática? A maioria de nós estamos vivendo isso porque a nossa maneira de entender a fidelidade de Deus, que Deus é fiel, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é imutável, tem sido limitado. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, por exemplo, no livro dos Salmos, Salmo 119, versículos 75 e 76, o salmista diz, olha bem, preste atenção nesse texto, aplique isso em sua vida, em seu coração, e tudo há de mudar. O salmista diz, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos,
e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Conhecemos o Senhor verdadeiramente pela nossa experiência com Ele e pela sua palavra. E quando buscamos e entendemos quem é esse Deus, tudo há de mudar, porque a fundação e a base da nossa vida neste mundo muda. Não estamos mais confiando em coisas, pessoas, em sentimentos transitórios, passageiros, efêmeros, superficiais. Confiamos num Deus imutável que nos ama em todos os momentos. Confiamos num Deus onipotente que tem todo o poder nos céus e na terra. Confiamos no Deus onisciente que conhece tudo a respeito de nós, sabe o que estamos vivendo, sentindo e passando. E é um Deus que nunca nos abandona, é um Deus que nos ama, que está sempre disposto a nos acudir, a nos socorrer e deseja o melhor para os seus filhos. Quando o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo instrui aquele povo e aquela igreja com as seguintes palavras: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus é fiel, e Paulo sabia disso e declarava para aquela igreja. Paulo, ainda escrevendo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo acrescenta de forma poderosa, maravilhosa, porque ele havia tido uma profunda experiência com Deus, e Deus o sustentava e passava por dificuldades, sofrimentos. E Paulo continua dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando Paulo continua na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Deus é fiel e nos guardará de todas as provações e tentações que o inimigo há de lançar sobre nós. Deus é fiel porque Deus olhará para nós sempre com um olhar de amor. Deus é fiel porque sempre nos socorrerá nos momentos que precisamos. Deus é fiel porque não há uma só coisa, um só sentimento, um só pensamento, uma só experiência que Deus não conheça a respeito da sua vida. Deus é fiel porque sempre há de olhar para você com um olhar de amor e misericórdia. Deus é fiel. Então, para que resmungar? Resmungos, preocupações exageradas, medos e ansiedades são sinais de que uma pessoa não está confiando em Deus como deveria ou como deve. Sempre que as circunstâncias o tentarem a ceder a essas emoções e comportamentos, escolha não confiar em suas próprias compreensões ou a visão da situação em que você se encontra. Em vez disso, ancore-se em versículos que lhe deem uma melhor compreensão sobre Deus e sobre a sua fidelidade, e sobre o seu poder, e sobre a sua onipotência, e sobre a sua onipresença, e sobre a sua imutabilidade. Quando o seu foco muda de suas situações para o Senhor, tudo mais diminui ou desaparece em comparação com a sua grande fidelidade, com a grande fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus nos abençoe,
que prossigamos a nossa vida nessa terra, entendendo e compreendendo que temos um Deus que nos ama e um Deus fiel. Deus está cuidando de você. Deus te abençoe. Amém. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Te louvamos, ó Deus, por este culto, pela Tua palavra, pelas músicas que
ouvimos, te louvamos e também nos aproximamos ainda mais de Ti, quando cantamos essas verdades com as quais fomos alcançados e compartilhamos com aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado por entender que Tu és um Pai fiel, que cuida de nós. E podemos sempre descansar no Senhor. Por isso, Pai, suplicamos que durante essa semana a Tua paz e a Tua graça nos revista de uma forma muito especial. Que possamos descansar na Tua fidelidade. Pois assim confiamos e oramos no nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos os filhos do Pai bondoso e amoroso, agora bem como para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a